Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo essa live muito especial, falando sobre neuromodulação biológica. Hoje a gente vai ter aí um convidado muito especial para falar com a gente, o Dr. Fábio. Tava aguardando ansioso por essa live porque o Dr. Fábio é um grande especialista nessa área. Então a gente vai ter uma live muito legal hoje. Vamos convidar o Dr. Fábio aqui, Dr. Fábio Becchieri, grande especialista na área. Convidei o Dr. Fábio, grande especialista na área da neuromodulação com a tecnologia REAC. Hoje vem aí para trazer muitas informações interessantíssimas para vocês. Tenho certeza que todo mundo que estiver aqui vai gostar muito. Quem quiser fazer perguntas aí, né, pessoal? Todo mundo fique aí à vontade. Enquanto o Dr. Fábio aí não entra ainda, eu gostaria de perguntar para vocês aí, todo mundo está me ouvindo? Tá tudo certo? Deixa eu chamar aqui o Dr. Fábio de novo. Vamos ver se o Dr. Fábio entra aí. Seguida aí. Se o Fábio tá aí, qualquer coisa me chama aqui, Fábio. Não consegui entrar aí. Vamos lá. Olá, o Fábio entrou aqui. Vamos ver se eu chamo o Fábio de novo aqui, ver se ele entra. Está dizendo que não está conseguindo participar. Ué, tenta aí, Fábio, de novo. Vamos ver se tu entra. Se não conseguir entrar com o meu convite, só coloca ali participar, né, naquele mais ali. Tenta colocar naquele mais ali para poder, que é na parte de baixo. Opa, Ah, entrou. olá. Agora sim. E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bom? Boa Tudo noite. jóia. Boa Então, noite, né? Boa noite. pessoal, eu queria apresentar o Fábio. Grande prazer eu estar fazendo essa live aí contigo, Fábio, hoje, para falar desse assunto que eu acho que é maravilhoso. E eu tenho certeza que se a gente hoje conseguir, né, passar esse conhecimento para mais algumas pessoas, a nossa missão vai estar mais do que realizada, né? Porque esse conhecimento sobre a tecnologia hack precisa ser expandido. E hoje eu tenho a honra de trazer o Fábio aqui para falar comigo sobre isso. Mas antes, Fábio, eu queria que tu te apresentasse um pouco e contasse um pouquinho da tua história, né, como médico, né, e também, né, com a tecnologia hack. Tá bem. Bom, Rui, obrigado pelo convite, né? Não costumo fazer muito desses eventos assim, dessas lives, né? E obrigado mesmo, né? Eu sei que você faz com frequência, tem mais habilidade aí, né? Ah, Bom, eu trabalho com a tecnologia desde 2011, com a tecnologia React desde 2011. Tenho 20 anos de formado, né? E bom, eu me formei e comecei a fazer acupuntura, né? Clínica médica, acupuntura. Então, dor, estresse sempre foi algo do meu dia a dia, né? Aí eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, técnicas biofísicas, né? Com o Dr. Bodo Kohler. Lá na Alemanha eu conheci muito da medicina biorreguladora também, né? Chamada homotoxicologia, medicina biológica alemã. Aí aqui no Brasil eu estava estudando com o Dr. José de Filipe, toda a parte de biomolecular, né, em 2006, 2008. Foi quando eu conheci o Dr. Juarez Calegaro, que é daí de Porto Alegre, né, uhum. que é uma sumidade em neuronutrição, né. Bom, sumidade em várias áreas, mas nessa parte de neuronutrição. E ele que me comentou uma vez, num congresso em junho de 2011, sobre a tecnologia, e eu entrei em contato com a Itália, me indicaram aqui no Brasil, né, o Henrique, todo o pessoal da ASMED, e desde então comecei a trabalhar com a tecnologia. Ela tinha a intenção inicial, né, de trabalhar sobre estresse e dor, então ia de encontro ao que eu já fazia, e era uma técnica biofísica, quer dizer, é uma técnica biofísica, né, então é uma área que eu também gosto demais, né, tenho essa formação na Alemanha. E de 2011 para cá eu fui cada vez me aprofundando mais no método. Em 2017, o Dr. Salvatore e a doutora Vânia, né, os criadores do método, me convidaram para ser secretário da Sociedade Científica Internacional aqui no Brasil. Eu tive a honra de aceitar, né, e hoje sou atual secretário, né, aqui no Brasil. É mais ou menos
isso, né? E nesse Ótimo. período, acho que já até falar uma coisa bem interessante, em 2014 eu sempre atendi muitas famílias, né? Então eu atendi uma família que tinha uma moça que era síndrome de Down, né? Tinha trissomia de 21. Aí tive uma resposta acima do que eu estava esperando. E isso me levou a estudar um pouco mais, né? Neurodesenvolvimento infantil em 2016 e hoje talvez 40% do meu atendimento é com crianças com necessidades especiais, né? Eu estou falando isso Uhum. porque amanhã é dia da síndrome de Down, né? Dia 21 do 3, Uhum. né? Então, É verdade. calhou bem essa live aqui antes do dia, né? Eu atendo É verdade. muitas crianças, né, com trissomia, né? É verdade. É isso, essa é a minha história com o REAC, né? Ah, legal, né? E conta então um pouco para nós, assim, né? Eu gosto sempre de ouvir falar. Conta para as pessoas aqui o que que é a tecnologia React, assim, antes da gente entrar, né, em toda, O assunto mesmo. sobre o assunto mesmo. A tecnologia REAC, como eu disse, é uma tecnologia biofísica, quer dizer, ela trabalha com campos magnéticos, né, radioelétricos. Ela significa, é uma sigla em inglês, né, que significa um transportador assimétrico radioelétrico. Basicamente, é uma tecnologia que interage com o sistema nervoso e causa uma autorregulação no sistema elétrico do corpo, que chama atividade bioelétrica endógena, né? E hoje a gente tem duas grandes ferramentas, dois grandes campos de atuação com a tecnologia. A área de neuromodulação e a área de biomodulação, de modulação tecidual, né? Então, na clínica, aqui no Brasil é muito mais conhecida todas as técnicas de neuromodulação, é o que a gente usa no dia a dia da clínica, né? Mas existem também as técnicas de biomodulação, de modulação tecidual. E daí começa todo o aspecto clínico, né? Toda essa parte. É. Bom, e existe também os protocolos, né, experimentais, mas isso daí a gente não usa no Brasil, a gente só usa em pesquisa universitária, né? É. Fábio, acho que é importante a gente falar que muita gente aqui que não conhece, acha inclusive que o React é algo experimental, né? E não, Ah, né? não, não. O Fábio vai falar, pode falar com muita propriedade que tem muito artigo sobre o React e o que o Fábio falou é o que eu acho que é muito importante. No Brasil, a gente só utiliza os protocolos testados e validados clinicamente, né? Clinicamente, Então, aprovados pela tem Anvisa, né? bastante, né? Sim. Muita segurança dá para utilizar esses protocolos que a maioria das pessoas não conhece, acha muito novo essa questão do REAC, da tecnologia REAC, essa parte biofísica, inclusive que muitos médicos também não conhecem, né, Fábio? E aqui também sempre tem médicos aqui que estão nos assistindo também, além dos próprios pacientes. E é importante a gente esclarecer isso, que é um aparelho que é aprovado pela Anvisa, né? Tem várias Ah, certificações internacionais, né? Que são muito importantes para dar segurança para aquilo que a gente faz e para dar segurança para o paciente, principalmente porque não tem contraindicações, né, Fábio? Isso é uma das coisas é, importantes da gente falar ah. sobre o REAC. Tem o sistema de qualificação da tecnologia é até exagerado, né? A gente tem mais certificações de qualidade do que deveria, até assim, do que é necessário para o uso clínico, né? Então, a primeira coisa existem protocolos experimentais que também são publicados na revista assim, geral uma confusão, né? Mas aqui no Brasil, tudo que a gente usa é completamente certificado pela Anvisa, comprovado. E assim, né? A tecnologia ela foi criada para atuar sobre o sistema de adaptação disfuncional. Então, um efeito colateral, um efeito nocivo, é em si uma adaptação disfuncional. E é exatamente isso que a gente quer tratar. Então, o mecanismo de atuação da técnica é completamente seguro, porque ele é impossível a gente gerar uma adaptação disfuncional a partir dele, exatamente porque é o que a gente está tratando, né? Então, quando a gente sinaliza, interage o sistema do equipamento com o sistema nervoso, é impossível gerar uma adaptação colateral, né? Um efeito colateral, uma adaptação ruim, vamos dizer assim, né? É, é realmente muito, é até estranho falar em segurança com o REAC, porque
é, é impossível gerar um mal, né? Eu costumo brincar que só dá para fazer mal jogando a máquina na pessoa, né? Porque a tecnologia em si, ela é um sinal neutro, né? E indolor, né? E, bom, mas é sempre bom esclarecer. Existe muita certificação, não só no Brasil, internacionalmente. Os equipamentos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, para vocês terem ideia, eles têm autorização de uso endovenoso. Existem catéteres que podem ser intracardíacos. Assim, para ter uma certificação dessa, você tem que ter um padrão de qualidade muito especial, assim, né? Então é o que eu disse, né? É exagerado até a gente ter um equipamento com esse tipo de certificação dentro de uma clínica ambulatorial, né? Que não vai ter que invadir nenhum coração, né? Não vai ter que a gente faz tudo percutâneo, né? Na orelha, na pele, né? E é uma terapia que muitas vezes é rápida, né? E muitas vezes é muito rápido, as pessoas às vezes até não entendem como algo que é muitas vezes rápido pode ser tão efetivo, né, diante do tratamento que ele se propõe a fazer, né? Então, isso é uma outra coisa que eu vejo muitas pessoas olharem e fazer e ficarem impressionados como é rápido. Por exemplo, né, o protocolo mais utilizado, que é o NPPO, né, a otimização neuropsicofísica, né? É, E tem os outros, né, Fábio? Quer comentar um pouquinho sobre os principais protocolos para o pessoal antes da é, gente entrar, tá assim? bem. Bom, o primeiro protocolo, em geral, né, é um protocolo chamado otimização neuropostural. A gente usa muitas siglas, né? Então, é NPO em inglês, né? Ou ONP em português, né? Esse é um protocolo em que a gente acorda a autorregulação para quebrar os desbalanceamentos elétricos do corpo. Então, a gente verifica o quanto que a pessoa está desbalanceada no sentido postural, executa o protocolo que consiste em encostar uma antena na orelha por, por um segundo ou menos, né? Esse sinal acorda o sistema de autorregulação e imediatamente o sistema elétrico, né, endógeno, se autorregula. Esse protocolo, inclusive, a gente tem uma publicação agora em junho de 2022, há 10 meses atrás, né? Um multicêntrico Brasil-Itália, com quase 30 mil pacientes, né? Mostrando a estabilidade de pelo menos 18 anos, que é o tempo que a máquina tem toda a certificação, né? Então, é realmente impressionante você falar de um protocolo de um segundo que dura a vida toda, né? O efeito. O que acontece, assim, é tudo uma questão de proporcionalidade, né? Então, para se chegar nesse protocolo, se estudou décadas até ele ficar pronto, né? Ele foi criado para ser executado em multidões, né? Em quantidade. Então, ele foi desenvolvido para ser rápido, para ser dessa forma e efetivo. E uma outra coisa também de proporcionalidade é que o sistema de autorregulação do sistema nervoso central, né, ele tem 1000 Hz de frequência, né? Então, 1000 vezes por segundo ele está se autoajustando. E uma sessão dessa faz 250 ciclos. Então, o que é muito rápido, na verdade, foi executado não uma vez só, mas 250 vezes, né? Então, é uma questão de como olhar para a Uhum. ferramenta, né, para o instrumento. Mas realmente, desde 2011 que eu faço esse protocolo, e até hoje tem gente que fica até meio chateado, assim, de, pô, eu vim de longe, vim fazer isso e é um segundo. É Ah, isso, né? É o a Fábio forma de trata, executar. o A Fábio forma de trata tratar. pessoas do Brasil inteiro, né? E do mundo, É. né? Fora do Brasil também, né, Fábio? O pessoal aqui Ah, que de repente não sim. conhece, né? Trata Ah, muita também. gente de muitos lugares, né? Aqui na clínica a gente trata pessoas, bom, de vários locais eu sou de São Paulo, né? Então, daqui dos bairros daqui da cidade, das cidades daqui da região, mas vem muita gente de outros estados e de outros países. Eu também já atendi em outros países, né? Atendo em outros países, então tem uma experiência grande, assim, até multicultural, né? Já atendi pacientes, né, da Índia, do Congo, do Paquistão, da China, da Itália, Uhum. dos Emirados, de Israel, já da Suíça, muita gente. Muita Normalmente coisa, na né? clínica a gente começa a fazer um ciclo intensivo nas segundas-feiras, né? Que hoje foi um dia. Uhum. Hoje teve paciente de Salvador, de Belo Horizonte, de São José dos Campos. Eu atendo muita gente de Mato Grosso também.
né? Tem uma, tem, eu tô no Tem caminho aí há bastante mais de 10 gente, anos, né? né? Tô no caminho aí há É mais de 10 muita anos. experiência, né? Sim. Depois o Fábio pode falar um pouco da experiência em alguns casos, mas e aí o próximo ciclo depois, né, da A da NPO, NPO é o ciclo mais utilizado que é a NPPO, a utilização neuropsicofísica, como você disse, né? Que é um ciclo, quando a gente fala de um protocolo, para quem não conhece, a gente está falando de um ciclo de 18 sessões, né? Cada sessão consiste em 7 pontos auriculares, a NPPO padrão, né? Que pode ser feita de hora em hora até 4 no mesmo dia. Por isso que de segunda a sexta a gente consegue fazer um ciclo inteiro. E ele tem uma atuação mais sobre o aspecto do córtex cerebral, né? Então, tudo que é ligado a processamento, né? Memória, linguagem, motricidade, cálculo, né? Fala, bom, tudo que é ligado a processamento, percepção da realidade, órgãos do sentido, a gente tem vários ganhos, né? Eu trato muita dor, né, Rui? Talvez é a hum, minha principal experiência, né? E a dor, ela tem três componentes: o inflamatório, que é o padrão, as dores mais crônicas, que é o central, o neurálgico, e tem o componente tensional da dor, que ele é neuropsíquico, né? Ou vegetativo, né? E é o componente, na minha experiência, o mais importante, né? E o protocolo de otimização neuropsicofísica, apesar de não ser ligado diretamente à dor, ele trata muito esse componente tensional, né? Então, eu tenho uma experiência ampla aí, é até difícil de falar quantos milhares de ciclos a gente já fez nesse período, mas é o principal protocolo, né? É o principal protocolo da tecnologia no mundo inteiro, é o mais utilizado. E agora a gente chama de protocolo novo, mas é um protocolo de 2019, né? Existe o protocolo Otimização Neuropsicofísica, NPPO, cérvico-braquial, que a gente usa uma sonda, né? Um tecido aqui na nuca, tecido de prata, né? E, assim, providencialmente, ele veio antes, junto com a pandemia, vamos dizer, né? E ele trabalha exatamente a região do sistema límbico, onde fica ligado traumas, inseguranças, medos, né? E aí a gente usou muito desse protocolo, já fiz acho que aí uns 500, 600 ciclos nesse período do cérvico nossa, braquial, né? Então, nossa. E tem um efeito muito interessante, né? Pessoas com pânico, síndrome do pânico, né? Ansiedade, traumas. E quem não tem traumas, né, Fábio? pois é, né? Eu acho Pois é, acho que só quem não está vivo, né? Quem não pois tem é. traumas nesta vida, né? Impressionante, né? Como tem coisas que até muitas vezes não parecem nos afetar, mas estão, né? Fazendo uma alteração lá da nossa resposta do nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso. Então Eu tenho já nas primeiras sessões, né, nos primeiros ciclos que eu fiz em final de 2019, tinha uma criança com síndrome de Down, inclusive, que a gente já tinha feito alguns ciclos de NPPO. Para vocês terem ideia, ela não ficava em pé, não andava. No final do primeiro ciclo, ela estava em cima de uma prancha de surf na piscina, sozinha. Para vocês terem imagina. noção da melhora de motricidade e equilíbrio com um ciclo. Depois de alguns ciclos, ele não falava ainda, né? E, em geral, a gente tem bons resultados com linguagem também, dislexia, descalculia, né? Em geral, a gente tem bons resultados. E aí a gente chegou a esse protocolo, né? Na época bem novo, a gente fez e ele começou a falar. E não era um protocolo específico para linguagem, era um protocolo para traumas. Eu estou falando isso porque todo mundo tem trauma, né? E o Uhum. trauma, ele faz uma inibição do processamento, ele faz uma inibição cortical, né? Então, às vezes a gente não se dá conta que não consegue executar alguma coisa, superar alguma dificuldade, e na verdade o sistema está inibido pelo trauma, né? Porque a via do trauma é uma via de proteção, é uma via de sobrevivência. Então, o medo trava a resposta, trava o processamento cortical. Então, com alta frequência que a gente usa cérvico-braquial, a gente destrava o processamento emocional, o processamento de linguagem, né? E às vezes não é uma queixa direta que o paciente chega, que a pessoa chega e a gente analisa, né? A pessoa não vai, é difícil a pessoa chegar, eu tenho um trauma tenho uma emoção bloqueada, né? Ou tenho uma colite, entende? Uma função intestinal, uma gastrite por trauma, né? E uma infecção de urinária de repetição, né? Ou uma dor de ciática, uma dor de lombar. E aí muitas vezes a gente faz o protocolo cérvico-braquial e tem uma desinibição desse processo cognitivo comportamental, né? Bom, de processamento. Isso
é uma coisa que realmente, eu falo isso sem nenhum tipo de falta de orgulho, assim, né? Mas é um privilégio trabalhar com a tecnologia REAC e ter esse tipo de resposta no dia a dia da clínica, assim. É a única ferramenta que eu conheço que atua nesse nível neuropsíquico na dimensão do sistema límbico dessa forma, assim, de forma muito assertiva, sabe? E Uhum. no que a gente começa a questionar mais esses aspectos traumáticos de insegurança, a gente começa a ver o quanto que as pessoas já sofreram, né? Então é um protocolo realmente especial, assim. É difícil falar qual que não é especial da tecnologia, né? Mas ele tem singularidades, assim, quando a gente fala de sofrimento humano, né? A gente é médico para poder cuidar do sofrimento humano, né? Tem essa missão, né? É um privilégio poder atuar com esse tipo de protocolo, É, eu faço as minhas palavras as tuas, né? Desde que eu tive contato com a tecnologia REAC, eu digo a mesma coisa. É um privilégio a gente trabalhar com a tecnologia às vezes, nem eu consigo entender tudo que ela pode fazer. Ela pode fazer, né? né? Ela tem inúmeras funções, né? Eu tive o privilégio de estar contigo, né? E com o Salvatore o ano passado, em São Paulo, no curso. E a gente vê a quantidade de questões ainda a serem, né, trabalhadas com a tecnologia, mas com o que nós temos hoje já dá para fazer muita coisa, né, Fábio? É É impressionante, demais. né? Existem E outros protocolos, né? Mas assim, o Salvatore sempre falou isso. Na minha experiência, ele está mais que certo. As ferramentas que a gente tem aqui no Brasil já serve para mais de 90% das situações, assim, com certeza absoluta, assim, né? não, com certeza. E essas questões de trauma são muito importantes, né, Fábio? Quem não tem trauma, como eu falei, a cérvico-braquial, eu estou utilizando não faz muito tempo aqui, mas também estou vendo muitos resultados muito interessantes, e às vezes em algumas questões até inesperadas, que não era às vezes muito o que o paciente está vindo buscar, né? E ele começa a ter ganhos em diversas áreas da sua vida, né? Isso é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É, é, trabalhar com a tecnologia, né? A gente estuda uma área nova, né? Que é a fisiopatologia adaptativa. Então, é difícil, realmente, eu diria até impossível, da gente ter dimensão da abrangência de 360 graus que a gente pode atuar na vida do paciente, né? Realmente, é uma abrangência enorme. Eu aprendo todo dia. Eu não paro de aprender, sabe? A cada sucesso que a gente tem, a gente aprende cada queixa mais esquisita possível que chega na clínica, a gente vai aprendendo o que está por trás ali de desbalanceamento, o que está por trás ali que desencadeou essas disfunções e a gente aprende todo dia. É uma, é uma, é uma coisa importante de falar. É a medicina clássica vista com um olhar adaptativo, né? Então, quem é médico por amor gosta muito de fisiologia. Então, é um olhar adaptativo da fisiologia. Isso não tem na faculdade, não tem uma especialização ainda. Realmente é estudando e aprendendo. Cada paciente é um livro, né? Para É verdade. aprender. E aí, na medida que a gente vai acumulando experiência, a gente vai tendo mais um refinamento de raciocínio para tentar entender e ajudar mais cada pessoa, né? Não, com certeza. E é progressivo, né, Fábio? É outra coisa interessante da gente falar que muitas vezes esse ciclo, que são 18 sessões, eles precisam ser repetidos e às vezes para ter um ganho vai precisar alguns ciclos, né? Tu tem muita experiência nisso, porque tu também tem muito tempo trabalhando com isso, né? Isso é uma coisa Sim. importante de alinhar as expectativas e conversar com os pacientes sobre isso também, É, né? hoje, para mim, é uma das coisas fundamentais, assim. É, é uma das coisas fundamentais. Por quê? Por ser uma técnica inovativa, normalmente isso traz expectativas que precisam ser alinhadas, né, com a realidade. Então, a primeira coisa durante o processo do ciclo, as 18 sessões, a gente está falando de uma neuromodulação, então a gente está sintonizando, está balanceando o sistema. Então, é natural ter altos e baixos. Algumas vezes o paciente tem uma aparente piora, na verdade é uma regulação para baixo, que é um ótimo sinal, é sinal de que o sistema está mudando o padrão. Mas para a pessoa ela está sofrendo um pouco mais. Isso não acontece com frequência, mas faz parte de um processo regulatório, né?
E o mais importante, para mim, o efeito principal é atingido de 1 a 3 meses depois do final do ciclo, e não no 18ª sessão. Na verdade, na 18ª sessão, a gente encaixou a engrenagem para funcionar melhor ao longo dos próximos meses, então a gente vai tendo esse ganho progressivo, né? E depois, na medida que for necessário, a gente repete esse ciclo para aumentar os ganhos, né? Então, é uma tecnologia que se faz a partir de ciclos mesmo, não, a expectativa, em geral, é pensar em vários ciclos, não só em um, mas a gente faz um ciclo por vez para não gerar ansiedade também, porque, tá bom, você tem que fazer 5 ciclos, você vai ficar bom daqui 3 anos, não é o que, né, As não é o que qualquer pessoas não pessoa que... buscam, não buscariam assim, né? Seria muito É, difícil. pois é, teria que acreditar muito no médico para esperar 3 anos para melhorar, mas tem uma melhora gradual, é progressiva e gradual, e às vezes assim passa 3, 4 meses do ciclo e cai a ficha, né? O sistema acorda, acontece alguma regulação psíquica, né? Eu costumo dizer uma coisa para os pacientes nas aulas, inclusive, né? Para mim, a melhor coisa que pode acontecer quando a gente faz um ciclo de NPPO é depois de 2, 3 meses a pessoa voltar para a clínica e falar, olha, estou resolvendo o problema antigo de forma nova. Quer dizer, a situação, seja emocional, seja, né, pessoal, profissional, quer dizer, se a pessoa conseguiu encontrar soluções novas para um problema antigo, quer dizer que teve uma regulação profunda do sistema neuropsíquico, né? Seja do lobo frontal, seja do temporal, né, do límbico, do tálamo, né? Teve um remapeamento funcional importante. E felizmente isso acontece com alta frequência, né? Não vou dizer que é 100% para todo mundo no primeiro ciclo, mas é progressivo e gradual. Então, na medida que a gente vai remapeando o sistema, né, a gente pode chegar a atingir esse resultado, né? É muito interessante, isso também é uma questão muito interessante. Bom, e além desses protocolos, né, do NPPO e o NPPO-CB, da NPO, que é a primeira que a gente faz sempre, tem outros protocolos que, inclusive, o Fábio foi um dos primeiros a utilizar, né, no Brasil, se não o primeiro, né? Conta um pouco mais, porque são coisas mais novas que estão chegando ao alcance de todos os médicos que utilizam a terapia REAC, né, a tecnologia REAC, e pode estar, né, disponível para todo mundo, né, que de repente conhece alguém que algum médico já utiliza a tecnologia, né? Outros protocolos. Existe esses 3 protocolos que a gente conversou, são protocolos de neuromodulação, e existe também o protocolo de neuromodulação antálgica, chamado ANM ou NMA, né? Eu, por trabalhar com dor, eu tenho acesso a esse protocolo desde 2014. É um protocolo feito com um material, não na orelha, mas um material que a gente coloca na região da dor, na região da coluna inteira, e ele tem uma ação específica no componente da dor do sistema nervoso central, no tálamo, na verdade, né? É um protocolo que apesar de ter ele desde 2014, eu não uso praticamente todo dia. A gente usa esporadicamente, porque ele é usado especificamente para pacientes que têm dores, que a gente chama de dores estruturadas. Então, dores mais crônicas, mais intensas, dores, nevralgias, né? Dores oncológicas, dores, dores mais robustas, vamos dizer assim, né? Mais complexas. Mais complexas mesmo. Sim. E tem também a otimização tecidual básica, né? Sim. Eu quero só falar uma coisa da NMA, que eu tive hoje uma experiência. Essa paciente que veio de Salvador, olha só, ela tinha uma nevralgia por 30 anos. O marido dela, eles são casados há 25. Ele conhece ela desde, né? Então, ele conheceu ela com dor de trigêmeo, já fizeram de tudo os médicos que vocês conseguem listar e técnicas, ela foi atrás. E a gente fez um ciclo em janeiro, ela fez um retorno hoje e com 15% da dor, 10% da dor, com um protocolo de NMA. Quer dizer, a gente fez um NPPO, a gente fez um trabalho bem robusto, mas o protocolo que ajudou efetivamente esse tipo de dor foi a NMA, né? Então, só citando um caso, eu gosto de citar os casos que são do dia, assim, né? Porque todo dia a gente tem muitos casos, então eu gosto de pegar os mais recentes, que são os que estão frescos na cabeça, né? Mas
O protocolo de otimização tecidual básica, né, que a gente usa muito a sigla TOB, né, que é o OTB, né, otimização tecidual básica, é um protocolo de biomodulação. Quer dizer, ele é um protocolo de modulação local. A gente pode usar no componente inflamatório das doenças e a gente usa, né, com frequência o que a gente chama de síndromes locais. Então, enquanto a NPO a gente usa para síndromes gerais e inespecíficas, a TOB a gente usa para protocolos de desadaptações locais. Então, uma dor local lombar, cervical, um problema de inchaço, problemas vegetativos ali, de edema, de tensão, né, locais que estão bloqueados, a gente usa a sonda local e faz o protocolo tecidual local, né? O protocolo de TOB eu já uso desde 2011 também, né? O de dor, que é de desde 2014, mas o TOB, que não tinha esse nome, tinha um outro nome anteriormente, era uma outra máquina com outras formas de atuar, a gente usa desde 2011 e tenho muita experiência. Assim, a TOB eu usei demais, é um protocolo que a gente não vive sem hoje em dia, assim, ele é muito útil para quando a gente sabe avaliar e indicar certo, né? Mas ele tira ele desbloqueia algumas regiões, assim, de chorar, né? Alguns sintomas agudos, algumas situações agudas, sinusite, otite, cistite, colite, gonalgia, é muito amplo, assim, a faceite plantar, é muito amplo. Apesar que a faceite plantar tem um componente postural importantíssimo, então a NPPO se faz mandatória, né? Mas para aliviar, para desbloquear as situações locais ali, a gente usa com frequência a TOB. Olha só, então é muito amplo, né? É muito amplo, né? A gente andou um pouco por todos os protocolos, assim, que eu queria que as pessoas soubessem. E eu queria que tu contasse, assim, um pouco, assim, da tua experiência. Muita gente perguntou na trissomia do 21 ajuda, no autismo ajuda, para ansiedade ajuda, né, para depressão, né, para pessoas muito estressadas. Tem a questão do sono, né, que a gente fala muito que é um efeito colateral, né, que não é um efeito colateral, mas ajuda muito no sono, porque tem muita questão, né, desse estresse e muita tensão, né, do dia a dia que impede a pessoa de conseguir dormir. Né? Coisa simples que a gente devia fazer, né, todos os dias de forma otimizada. O transtorno do sono é um transtorno comportamental. E aí por isso que a NPPO atua de forma direta, né? Assim como os distúrbios de ansiedade, estresse e depressão, né? São transtornos comportamentais complexos, né? Então tem uma série de questões envolvidas, e aí você sabe, né, tanto quanto eu, né? Questões genéticas, questões epigenéticas, alimentares, familiares, traumáticas, circunstanciais, estilo de vida, né? No sentido de tem pessoa que se sobrecarrega de atividades e não, isso faz mal, né? A parte de depressão, ansiedade e estresse, acho que é uma das áreas que mais a gente tem em publicação. Eu participei de duas aqui no Brasil, inclusive, publicações em revistas renomadas, né? Então, isso está mais do que comprovada a eficácia com esses trabalhos, né? Só não é tão conhecida, ainda não é tão, não é tão conhecida, né? É muito inovativo ainda, mas é uma questão de tempo só para virar, na minha visão, né? Uma terapêutica incorporada pela abordagem tradicional, né? Os resultados são muito evidentes, né? E, por exemplo, a gente fala de depressão, ansiedade, ou mesmo na trissomia de 21 e do espectro autista. Basicamente, o que a gente tem é uma ferramenta que melhora o funcionamento do grande maestro da orquestra orgânica, que é o cérebro, né? Então, assim, ao fazer essa melhora, a gente tem ganhos funcionais. É basicamente isso que a gente faz. Não é que a gente trata tal doença. A gente trata quem organiza a expressão da saúde e da doença, né? Por isso que é um protocolo, vamos dizer, idêntico para as pessoas, mas que tem uma ação muito específica, né? Muito individual, extremamente personalizada. Eu diria até que não é impossível de ter algo mais personalizado do que a tecnologia REAC no mecanismo de atuação epigenético, tá bem? Isso é certeza absoluta. E daí, então, ter essas respostas, né, funcionais.
a gente fala de trissomia de 21, que amanhã é o dia deles. É uma situação genética, não vai ter cura, né? Tá estruturado assim. Mas o que tem? Tem uma melhora do ganho funcional, seja do tônus muscular, seja da parte cognitiva, seja da parte metabólica, né, da tireoide, da parte intestinal, né? É um assunto tão importante quanto sono, né? Intestino, para a saúde, né? Sono e intestino, eu acho que é nível AA, assim, né? Tem que estar funcionando o melhor possível, né? Então, só que a nossa ideia de função intestinal, ela vai um pouco além do que está se falando em medicina integrativa, né? Quando a gente tem uma reestruturação fisiológica, neuromotora, a gente tem um ganho do peristaltismo, a gente tem um ganho da microcirculação, a gente tem um ganho da renovação celular, então da regeneração de mucosa intestinal. Com isso, inevitavelmente, a gente vai ter uma mudança de padrão mucótico de terreno biológico para as bactérias simbióticas, né? Então, quando a gente não fala diretamente de desbiose, mas a gente fala de terreno mais propício ou menos propício para as simbióticas, né? E você deve ter experiência aí. Com alta frequência, a gente tem um ganho de função intestinal quando entra com o protocolo, né? Coisa que nenhum probiótico chega nem perto desses resultados, né? Então, não é falando, não sou contra probióticos, né? Mas a gente tem uma ferramenta cujo mecanismo de ação atua de uma forma mais integral, vamos dizer assim, né? Então, mas a alimentação sempre é fundamental, né? Alimentação, sono, intestino, né? Hábitos de vida. É verdade, não tem como fugir de ter bons hábitos de vida e a tecnologia REAC não vai fazer não vai, se a pessoa tem que fazer as coisas básicas que eu digo, né? A tecnologia REAC vai ajudar o teu corpo a funcionar de forma mais fisiológica ou restaurando muitas vezes a fisiologia, mas a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter um bom sono, precisa fazer exercício físico, tem que estar com a vida equilibrada em todas as suas esferas, né, Fábio? É Sim. muito importante, né? Tem que estar todas as esferas da tua vida equilibrada. O REAC não vai resolver todos os seus problemas, né? Isso é uma coisa que é muito importante alinhar as expectativas das pessoas, porque também muita gente ouve maravilhas sobre a tecnologia e aí vem com uma expectativa, como o Fábio falou, muito alta, né, Fábio? De que o REAC vai resolver todos os seus problemas e não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente alinha o sistema, torna ele mais funcional, e isso é certeza que acontece. O que a gente não controla é como cada organismo responde na sua capacidade e no seu tempo de resposta. Então, algumas pessoas têm resultados realmente assim imediatos, coisas que superam a nossa expectativa, né? Mas outras pessoas têm uma situação estruturada mais profunda que leva mais tempo, né? Ou pode ser até que não tenha tempo para reestruturar tudo que é necessário, biologicamente falando, né? Mas essa questão de expectativa é uma das situações complexas. Enquanto alguns fazem uma sessão e saem apaixonados, outros fazem um ciclo e questionam até quanto funcionou, né? Hoje eu tive uma paciente bem interessante também. É um dos casos de Covid longo mais grave que eu tenho. A gente atua muito nessa área também, né? Essa paciente sem dúvida nenhuma mais grave. Paciente jovem com arritmia e epilepsia pós-Covid, né? Permanente. Bem grave. Tratando com os melhores médicos aqui de São Paulo. Hoje a gente fez uma reavaliação. Ela não terminou o ciclo ainda, mas assim, ela falou, ó, por 2 semanas eu vim aqui, mas não senti melhora nenhuma, estava até meio desanimada, né? Mas ela manteve o ciclo, né? A gente falou, ó, os ciclos são 18. E aí ela começou a ter, ela já está praticamente sem amitriptilina ela tinha crises diárias, né? De epilepsia, ela está com mais de 10 dias de intervalo entre as crises. Quer dizer, a gente está tendo um efeito gradual, progressivo, está né, reconstruindo a parte funcional. Eu falei, né, de pacientes que a gente tem aí mais fresco na cabeça, esse é um caso também muito relevante de hoje, assim. Uma situação muito atual, que é o pós-Covid, gravíssima, né, infelizmente. Acabou com a vida dela, né, ela ficou basicamente medicada e sem, imagina, não pode dirigir, não pode fazer um monte de coisa, né, ela
por causa da situação, né? Uhum. E teve no caso dela, era uma situação muito, muito grave que começou a estruturar depois de 2 semanas. Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que levam menos tempo. É complexo falar, né? Tem um monte de fatores que influenciam, né, nessa capacidade, né? Com certeza, né? Mais algum caso de hoje, assim, interessante para a gente falar, assim? Eu tenho um caso, não é de hoje, mas foi da quinta-feira passada. Chamou muita atenção. Eu atendo também crianças com doenças raras, né? Que é uma situação muito peculiar, né? Muito peculiar. E eu estava com um paciente com uma doença chamada doença de Pompe, que ele não tinha expressão facial. E imagina a felicidade da família no final do primeiro ciclo, ele estava conseguindo sorrir. A criança não sorria, 5 anos de idade. Depois do ciclo começou a ter expressões faciais de sorriso, interagir com O a mãe, com a ciclo, família, olha né? que legal, o ciclo o NPPA ou NPPA-CB? Os dois Foi um ciclo duplo, a gente fez ciclos os dois juntos. duplo, os dois juntos. Situações E mais intensas a gente usa pode as ser, né? ferramentas que tem, né? O Sim, autismo também pode ser utilizado, né? também Ou no pode ser espectro utilizado pode ser também, utilizado é. e tem vários ganhos, né? Eu falo pode ser utilizado porque demanda. Não adianta querer fazer, dá para fazer os dois juntos, vamos fazer. Se não sabe entender o que está acontecendo. Então, tem muitos colegas que vale a pena fazer um por vez para a gente ir tendo saber da onde está indo, da onde está largando, para onde quer chegar, né? Isso é bem importante, assim, em qualquer terapêutica, né? Não só com REAC. Então, quando eu dou muita aula de pós-graduação, essas coisas, né? Eu sempre falo, você tem que ter um mapa da onde você está partindo para onde você quer chegar. O pessoal fica muito empolgado com a abordagem integrativa, e aí você vai ver a pessoa está fazendo de tudo e não sabe de nada, né? Assim, entra com tudo quanto é tipo de suplemento que existe e não sabe onde quer chegar, né? Então, isso para mim não faz sentido, não é ser médico, né? Isso daí é ser atirador, né? Aventureiro, né? Sim. Então, também na tecnologia React a gente tem que ter uma ideia de onde está indo e para onde quer chegar, porque senão é uma irresponsabilidade com o paciente, né? Perfeito. Isso aí. O que mais, assim, Fábio, tu queres comentar aí sobre, né, sobre a tecnologia REAC, sobre a neuromodulação e todas essas... né? Então, uma coisa interessante é que esse ano a gente vai ter publicações muito importantes assim na área científica da tecnologia, né? Então, agora a gente tem um deadline em abril. Eu não sei quando que vão sair as publicações, né? Mas a gente vai ter uma grande expectativa aí acadêmica, científica para esse ano. A gente foi concedido para o Dr. Salvatore e para a doutora Vânia, para o Instituto, né? A possibilidade de publicações de alta relevância aí, uma revista inteira. Então, em breve vamos ter muito assunto. É mais acadêmico, né? Mais profissional, mas a gente está com grande expectativa aí, porque isso vai ter um impacto acadêmico-científico de alta relevância, não só no Brasil, né? De alta relevância no planeta, assim. Então, em breve teremos mais ferramentas, mais informações, mais. Eu não estou falando isso no sentido de teaser, né? Mas estou falando isso no sentido de concretitude, assim, né? Então, esse ano é um ano de muitos acontecimentos importantes para a tecnologia, né? Fruto da dedicação aí integral, né? Do Dr. Salvatore e da doutora Vânia, que são ali, foram os pioneiros, né? Foram os criadores da tecnologia e realmente é impressionante como a dedicação para chegar a esses protocolos, esse nível de qualidade, esse nível de efetividade, né? Para quem não conhece o Dr. Salvatore e a doutora Vânia, eles são médicos, eles moram na Itália, onde a tecnologia foi desenvolvida toda na Itália, né? São mais de 30 anos de desenvolvimento da tecnologia, das pesquisas, que continuam evoluindo, né, Fábio, para diversos protocolos. Tem um centro de pesquisa na Itália, muito, né, onde faz pesquisa séria, Sim. né, e tem estudos em revistas de grande impacto. Então, eu gosto de frisar muito sobre isso, né, Fábio? Porque muita gente acha que a tecnologia é experimental, que não tem estudo, que não tem evidência, mas é algo com bastante evidência. E as evidências nos estudos clínicos cada vez mais, né, abrangendo o maior número de estudos e áreas do conhecimento,
Né? Então, é algo que vai crescer ainda muito mais. Nós estamos no Sim, início, né, sobre a tecnologia ainda. Né? tá bem no início, perto de onde ela vai atingir. Então, o equipamento do Salvatore Toravani, no Instituto Rinaldi Fontana, é lá de Florença, na Itália, né? E eles pesquisam, na verdade, a tecnologia não, mas o conceito, a ideia, desde a década de 70, né? Então, assim, é uma vida, né? Inteira. Uma vida. E é um casal, né? Então, eles conseguiram fazer isso exatamente por serem um casal, que talvez sozinhos fosse impossível. Mas tem muita publicação. Aqui no Brasil, a gente tem um centro de excelência ali no Pará também, com o Alfredo Coelho, né? Tem muita publicação dele lá, muita coisa legal. Né, um cara que merece todo o respeito. Tem conseguido também muita coisa ali. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, assim, né? Ele é brasileiro, mas tem publicações muito importantes que ele está fazendo, junto com o professor Salvatore, com a doutora Vânia. Que esses aspectos clínicos que vão cada vez mais ficar em evidência, né? A gente tem algumas publicações já na área de ortopedia, assim, bem interessante, né? Cervicalgia, lesão de ligamento, lesão muscular. Eu atendo também atletas, né? Então tenho toda uma experiência de reabilitação. Existem protocolos específicos para isso, inclusive tem um protocolo chamado otimização neuromotora, que é para musculatura agonista e antagonista, né? Para reabilitação de movimento. Tem umas coisas bem legais que passo a passo vão ser difundidas no Brasil, né? Mas a área de psiquiatria é muito ampla, a parte de desenvolvimento infantil é muito ampla, a parte de dor é muito ampla, né? Ortopedia é É muito muita ampla, coisa. muita coisa. Cardiologia nem se É. fale, né? Eu não atendo tanto cardiologia, mas tem protocolos para chegar aí de cardiologia que são impressionantes, né? É muito amplo mesmo, as É muito possibilidades amplo. são amplas, Tá bom. Acho que foi uma aula, né? Cada vez que eu vejo o Fábio falar, eu aprendo muita coisa, né? Eu sempre digo assim, toda vez que o Fábio ele fala, ele tem um Instagram, pessoal. Quem não segue ainda o Dr. Fábio, coloca aqui depois, Fábio, aí o teu Instagram aqui para todo mundo. Ele posta, ele tem um canal do YouTube também, onde ele coloca alguns vídeos falando sobre a tecnologia, né? Eu já vi alguns bem legais ultimamente aí, Fábio. A gente Então acho que tá todo criando mundo mais agora. tá muito bom os teus vídeos, viu? Ah, Continue. tá bem. E, então todos que queiram saber um pouco mais sobre a tecnologia, eu recomendo vocês seguirem o Dr. Fábio, vocês né, ouvirem o que o Dr. Fábio tem para falar, verem os vídeos do Dr. Fábio, que ele esse aí é onde está a fonte do conhecimento de REAC aqui no Brasil, como eu falo. Né? E eu vou ter o privilégio, eu já fiz curso com o Dr. Fábio, vou ter o privilégio de estar agora no novo curso que o Dr. Fábio vai ministrar agora, né? Já. Né? Tá bem. Tem vai ser muito legal. Não sei, Rui, se você já viu, na época que a gente fez o curso, tem um vídeo de uns 8 minutos que eu fiz junto com alguns pacientes, né? Uhum. E tá lá no meu site agora. É um vídeo que eu achei que ficou bem bonito, assim, bem legal, bem explicativo também. Uhum. Quem quiser ver, é um lançamento aí, talvez, acho que a gente lançou Como em é que é o janeiro. site, Fábio? Quer dizer o site aí para o pessoal? www.fabiobechelli.com.br é o site, né? E aí tem um vídeo, só tem um vídeo lá por enquanto, a gente vai pôr mais depois, mas esse vídeo de 8 minutos eu achei que ficou muito bem produzido, assim, foi feito com cineasta, né, com Aham, diretora, eu vi, tudo. Ah, ficou maravilhoso esse vídeo. é, Eu recomendo para todo mundo. Né? Quer deixar alguma mensagem final, assim, Fábio, para o pessoal sobre a tecnologia? eu acho que quem não conhece vale a pena conhecer, faz muito bem para a saúde, né? Uma experiência aí como médico de 20 anos é o que eu conheço de melhor para a saúde. E, e amanhã, né, o dia da síndrome de Down, né? Vamos divulgar um pouco mais a tecnologia, porque realmente faz diferença na vida das crianças, das pessoas com síndrome de Down, sabe? Acho que são duas mensagens importantes aí. Muito bem, muito bem. Tá Então, muito bem? obrigado, doutor Fábio. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. A live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram e depois essa live também vai estar lá no meu YouTube, doutor Rui Ramos.
E convido mais uma vez para você que ainda não segue o Dr. Fábio, siga o Dr. Fábio, conheça mais sobre a tecnologia REAC. Existe um site da tecnologia REAC no Brasil, onde tem, inclusive, vários artigos científicos, tem todos os protocolos utilizados no Brasil para você conhecer também um pouco mais, tá bom? Um abraço a todos, uma excelente semana, muita saúde e deixo aqui amanhã um dia muito especial da trissomia do 21, da síndrome de Down, para as pessoas, né, entenderem mais sobre o que é e como a gente pode ajudar e como a tecnologia REAC também pode ajudar essas crianças que são também o futuro do Brasil e do mundo. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado a todos, especial ao Dr. Fábio por mais esse dia aí de muito conhecimento. Abraço a todos. Obrigado, Rui, pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo. Boa noite, uma Boa boa noite. semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.